O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daqueles que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor, nesta belíssima liturgia, nos ensina pelo menos 2 coisas. Embora o texto seja riquíssimo, mas para a reflexão desta noite, deste momento, eu destaco 2 realidades, 2 coisas que Jesus nos adverte, nos ensina e de algum modo nos corrige. A primeira delas, darmos bom exemplo. Tanto é que o Evangelho começa dizendo assim: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Portanto, este é o primeiro ensinamento que nós podemos assim tirar do Evangelho de hoje, é exatamente darmos bom exemplo. A nossa vida precisa ser uma vida exemplar. Eu confesso a vocês que tem um pecado que eu só passei a confessar, sabe quando? Depois de padre. Vergonhosamente e publicamente vos falo isso. Sabe qual? Mau exemplo. Sabe como eu criei vergonha na cara, falando de mim, Padre Helenildo da Silva Pereira? Uma criança, no início do meu sacerdócio, inclusive na primeira semana que eu estava de padre, fui atender uma criança, e aquela criança me edificou demais. Tanto é que me marcou tanto, que toda vez que eu vou fazer o meu exame de consciência, eu vejo, eu dei mau exemplo em algum momento para alguém, e quando eu percebo que assim o dei, eu coloco como matéria na minha confissão ali. Portanto, quem ainda vai se confessar, está sentadinho lá, dá tempo, faça uma revisão aí, se em algum momento você deu mau exemplo. E a criança disse assim: padre, eu quero pedir perdão a Deus pelas vezes que eu dei mau exemplo. Olha só o coração dessa criança. Eu quero pedir a Deus perdão pelas vezes que eu dei mau exemplo. Uma criancinha, tinha acho que 8 anos. Eu digo, essa criança, e eu fiquei edificado com a confissão daquela criança, sobretudo ela confessando isso.
pedindo perdão a Deus pelo mau exemplo que ela tinha dado. Você já confessou alguma vez esse pecado? E eu posso falar como padre, é contado nos dedos de um aleijadinho as pessoas que confessam o pecado do mau exemplo, sendo que ele é um pecado, inclusive um pecado social. O pecado do mau exemplo é um pecado social, porque o que é o escândalo? É eu fazer algo que não está de acordo com a verdade, é eu cometer um ato público de algo que não corresponde à vontade de Deus. O escândalo é isso, um pecado público, que aí você olha, rapaz, o padre Helenildo, rapaz, olha só, ministra extraordinário da Sagrada Comunhão, lá do Rincão do Meu Senhor, da Canção Nova, olha só, imagina só o padre Helenildo passando no sinal vermelho, olha para um lado, olha para o outro, está longe o carro, rapaz, carro logado ali da canção, rapaz, era o padre Helenildo que passou ali, só viu o vermelho dele, não foi nem o vermelho do sinal, só o vermelho dele, era o padre Helenildo mesmo. Mau exemplo e um pecado social, não sei se você sabe disso, passar no sinal vermelho é pecado, e um pecado social, porque você coloca a sua vida em risco e a vida do outro. Ontem eu até ri, uma situação séria, mas eu ri. O padre Aldenir, que nos visita lá de São Carlos, está aqui conosco até amanhã. Eu disse: padre, cuidado aqui, que aqui e acolá tem algumas pessoas não convertidas, que elas passam no sinal vermelho. E eu parei o carro, explicando isso para ele. Eu fui pegar ele no aeroporto ali, e na hora que eu falei, o que acontece? Um filho de Nosso Senhor passa do meu lado, sinal vermelho, e foi embora. Eu comecei a rir. Eu digo: padre, eu não queria falar para o senhor e mostrar o exemplo, mas nesse caso deu certinho, padre. Ele começou a rir, porque na hora que eu falei: padre, cuidado aqui, que o povo às vezes tem alguns não convertidos que gostam de passar no sinal vermelho, o cara me passa no sinal vermelho, na hora que eu falei. Por isso que eu disse, foi engraçado, mas muito sério. Pelo amor de Deus, não faça isso, é um pecado social, porque põe, eu repito, a sua vida do outro em risco, e um escândalo. Você, pai, pelo amor de Deus, dê exemplo para o seu filho. Se o sinal é vermelho, é vermelho. Se você é daltônico, dê um jeito. Primeiro que mesmo quem é daltônico, porque aí é uma deficiência de enxergar as cores tais como ela é, dê um jeito de ver como é que você faz. Primeiro que pela ordem de como o sinal é feito, mesmo o daltônico consegue saber se está vermelho, se está no laranja ou no verde. Dê um bom exemplo para o seu filho. Sinal vermelho, para, não passa direto. O laranja espera, não passa direto, é só o verde. E você, pai, por incrível que pareça, quando passa no sinal vermelho, mesmo olhando para um lado e para o outro, não vendo ninguém, e o teu filhinho está do lado, o que acontece? Mau exemplo, escândalo. E o Senhor fala que melhor seria amarrar uma corda no pescoço e lançar no mar. O escândalo é muito grave. Eu repito, me volto para você, pai, sobretudo, cuidado para as suas atitudes, não escandalizar o teu filho. E aqui eu estou fazendo uma coisa bem concreta, inclusive daqui a pouco, quando você voltar para casa, vai ter oportunidade de passar no sinal vermelho. Lembra do que eu estou falando para você aqui? Sobretudo, olha para o filhinho do lado, olha para a esposa do outro. Não posso dar um mau exemplo, vou esperar 30 segundos, normalmente os semáforos daqui, na maioria das cidades, ou a maioria dos semáforos, meu Deus, é 30 segundos, e por falta de consciência, põe a vida em risco, e a vida do outro. Não, pelo amor de Deus,
Falando de bom exemplo, e o objetivo da homilia é sempre traduzir o Evangelho e ensinar, catequizar os fiéis. Deixa eu dizer uma coisa agora só para os pais: se confessem, de forma que os filhos de vocês o vejam, não você diante do padre, que a confissão é secreta. Qual é a palavra? Me fugiu agora, Márcio. Não é? Sigilo. Toda confissão é sigilosa, é sigilo total. Não estou falando do filho estar com você no confessionário, que é sigilo, mas do filho ver que você foi até o confessionário. É um exemplo muito bom. Você ensina para o filho que deve se confessar sempre. O filho precisa ver você rezando o texto na mão. Ele olha e diz: ó, o papai reza, a mamãe reza. Isso é um ótimo exemplo. Agora, se o filho nunca vê você com o texto na mão, nunca vê você rezando, nunca vê você se confessando, que exemplo dá? Ou às vezes você até reza, mas no silêncio do teu quarto, simplesmente, ou em um momento que o teu filho não veja. Se você assim o faz, dê um passo a mais, comece a rezar também perto do teu filho, para que ele aprenda com você a rezar, a ter uma vida de comunhão com Deus, que é uma forma concreta de educar e de ensinar. Rezar, se confessar na vista dos filhos, que eles o vejam e assim sigam o exemplo. E sobretudo no âmbito familiar, você pai, você mãe, como isso é forte. Nós filhos, mesmo você que já é pai, é mãe, necessariamente você é filho, mesmo que seu pai já faleceu. Observe que na vida os maiores aprendizados não foram através de palavras em si, embora as palavras sejam necessárias, mas o maior ensinamento, os maiores, na verdade, ensinamentos dos nossos pais, dos nossos avós foram o quê? O exemplo. O exemplo a gente lembra, fixa na memória e sobretudo no coração. O bom exemplo educa mais do que as palavras, só que o mau exemplo também. Tanto é que algumas atitudes dos nossos pais e nossos avós que não estavam de acordo com o Evangelho, não estavam de acordo com a verdade, também nós lembramos até hoje. Mas nada mais, nada melhor e mais educativo do que o bom exemplo. Então, pai, mãe, eduque o seu filho com palavras, mas sobretudo com um bom exemplo seu, fazendo aquilo que é certo, sendo honesto. Às vezes, acidentalmente, foi no supermercado, a menininha ali, ou o rapaz do caixa, foi dar o troco, só que não deu errado, veio a mais, você confere e tem a mais. Devolva, o a mais não é seu. Não é aquele ditado capetórico, o achado não é perdido, o achado não é roubado. É sim, se o achado eu sei quem é o dono, é roubo. Ensine para os vossos filhos isso. E se o seu filho está com você numa situação dessa, entregue: filho, tem troco a mais, entrega por favor ali para a atendente do caixa. Um ótimo exemplo. Agora, se você pega o dinheiro, vai para casa e diz: olha, deu mole, e você, pai, está dando mole na educação dos seus filhos, está sendo um péssimo exemplo. Então esse é o primeiro ensinamento do Evangelho de hoje, nós darmos um bom exemplo, no trabalho, dentro de casa, no convívio social, na pastoral ou em qualquer lugar, darmos um bom exemplo. Segundo ensinamento de hoje, correção fraterna. Correção fraterna. Inclusive a correção fraterna é até uma obra de misericórdia.
É obra de misericórdia nós corrigirmos o irmão que errou, ou o irmão que está no erro. E olha só como o Senhor fala, vou até ler na íntegra aqui. Prestai atenção, o Senhor diz: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Aí depois toda a continuidade: se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo estou arrependido, tu deve perdoá-lo. Mas eu quero que você entenda, e é isso o mais importante para a reflexão deste momento: se teu irmão pecar, repreende-o, corrige. O que nós podemos entender com Jesus, com o ensinamento dele? Nós somos responsáveis pela salvação um dos outros. Não sei se você tem consciência disso. Nós somos responsáveis pela salvação um dos outros. É isso que Jesus está ensinando. Se teu irmão está no pecado, corrige ele. Para quê? Para que ele se salve. E quando nós não corrigimos alguém que está no pecado, e uma correção sempre com um ponto de partida, uma correção com amor e não de forma o contrário, mas uma correção com amor e não com senso de justiça, essa correção é santa. Não só santa, como necessária. E é tão necessária que o Senhor a igreja colocou como que? Obra de misericórdia. Corrigir quem está no erro. Por quê? Porque a salvação do outro, eu tenho que me preocupar, sem dúvida com a minha salvação, mas também com a salvação do outro. Não podemos pensar e querer ir para o céu sozinhos, não. Precisamos querer ir para o céu juntos, ou seja, com quem está do nosso lado. E esse do nosso lado pode ser em casa, pode ser no trabalho, na faculdade, no grupo de oração. Correção, corrigir aquele que está no erro, porque se assim nós o fizermos, iremos colocar em prática o que Jesus está pedindo. E a correção tem que visar sempre o quê? O bem do outro, e sobretudo a salvação do outro. É por isso que eu vos disse que não pode ser uma correção com senso de justiça, não, uma correção com senso de amor. Vocês lembram que Caim matou Abel por inveja? E chega um momento, depois que ele tem matado Abel, o Senhor pergunta: onde está o teu irmão? Vocês lembram da resposta? Como ele era muito mal educado, até Deus ele respondeu de forma educada, de forma mal educada. Ele responde: por acaso sou guarda do meu irmão? Olha só, até para Deus danado, sem vergonha, respondeu com malcriação: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Resposta demoníaca. É a resposta demoníaca que Caim deu. Porque nós somos sim guarda do nosso irmão, mesmo que nós não o conhecemos, nós somos guarda dele, sobretudo os que nós conhecemos, mais ainda os que fazem parte da nossa família, nós somos guarda. Quando o Senhor diz, se o teu irmão estiver no erro, no pecado, corrige-o, Ele está dizendo isso. Se responsabilize por quem está do seu lado, se responsabilize pela salvação de quem está do teu lado. Olha só que ensinamento belo, que ensinamento de nosso Senhor para nós, nos preocuparmos com a salvação do outro. E quando nós não nos preocupamos e não corrigimos, o que acontece? Nós pecamos. Sabe qual é o pecado? Omissão. Quando não, na Santa Missa, não é cantado o ato penitencial, vocês recordam a oração que nós rezamos? Vamos rezar junto?
Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos, todos os santos. Observe um detalhe nessa oração. Pecamos por pensamentos, por palavras, por atos e também por omissão. A não correção fraterna é um ato concreto, é um pecado concreto de omissão. É outro pecado, e agora eu estou falando como sacerdote, que pouquíssimas pessoas se confessam. Pecado da omissão. Às vezes faz até uma ótima confissão, vai enumerando direitinho. Mas o pecado da omissão, dificilmente alguém se confessa, sendo que é necessário. Senão você não corrigiu quem trabalha com você com amor, quem estuda com você, quem é do seu convívio. Se você não fez isso ainda, você pecou. O pecado da omissão. E é necessário que haja correção. Para quê? Qual a finalidade? Para que a pessoa saia do erro e, portanto, se salve. Esse é o verdadeiro sentido da correção fraterna. Porque a pessoa que está do nosso lado, ela tem direito do bom nome, ela tem direito da boa fama, ela não tem direito que nós a julguemos, muito menos a condenemos. Não, ela tem direito de ser tratada com toda a dignidade necessária. Para com todas as pessoas é preciso pensar bem dela, falar bem dela e querer bem a ela. Pensar bem de todos, falar bem de todos e querer bem a todos. Nós precisamos viver desta forma. O pensar, o falar e o querer. Pensar bem de todos, falar bem de todos e querer bem a todos. E quando eu quero bem a todos, necessariamente aquele ou aquela, que às vezes até irrita, mas eu preciso querer bem. Por quê? Porque eu quero a salvação dela. Eu quero que ela mude de vida, eu quero que ela se converta, eu quero que ela contemple a face de Deus. Olha só o sentido nobre da correção. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero ir sozinho, eu quero ir com outro. Quero ir para o céu, mas não sozinho. Para concluir esse momento e essa homilia, fique com isso. Se tratando da correção fraterna, você é guarda do seu irmão. Eu, Padre Helenildo, sou guarda do meu irmão. Eu tenho que querer que o outro vá para o céu. Eu tenho que querer o bem do outro. Querer o bem do outro é um ato até de caridade. Quando nós falamos mal, quando nós julgamos, nós estamos fazendo exatamente o contrário do que Deus nos ensina. O julgamento, o falar mal é o contrário da vontade de Deus. Quando eu falo mal, quando eu critico, eu me coloco como juiz. Em outras palavras, quando eu critico e falo mal, eu exerço essa função, sabe de quem? Do capiroto. Porque quem condena, quem julga, é o inimigo de Deus. Portanto, aprenda nesta homilia, nesta liturgia, a não ser juiz, que condena, que julga, a ser guarda. Não seja juiz, desse o julgamento para Deus. Da minha parte e da sua, e nós devemos ser guarda, guardar o nosso irmão, guardar do erro, guardar do pecado. Isso sim, isso é nobre, e é essa a vontade de Deus para nós. Portanto, ao término dessa Eucaristia, volte para a sua casa e desejando isso. Eu não quero ser juiz do meu irmão, quero ser guarda. Eu repito isso no grupo de oração, na faculdade,
na empresa que você trabalha, dentro da sua casa, no ônibus quando você for para casa, no carro e qualquer outro transporte que você estiver usando. Seja guarda do seu irmão e não juiz. E viva todos os dias dando um bom exemplo e não sendo escândalo para ninguém, muito menos para os da sua casa, para os seus filhos, aqueles que estão no convívio no dia a dia com você. Vamos nos esforçar para isso, contando com a graça de Deus? Sim ou não? Quem concorda faz assim, dá um joinha. Não senti tanta firmeza ainda não, dá um joinha assim, mexendo a ponta do dedo, só para ver se vocês de fato entenderam a mensagem de hoje. Dá um bom exemplo para todos que estão em sua volta e ser guarda do seu irmão, com desejo que ele também se salve e chegue ao conhecimento de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.